Shalom, shalom. Boa noite a todos. Hoje é dia 8 do mês de outubro do ano 2020 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 21 do mês de Tishrei do ano 5781. A partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos no dia 21 de Tishrei. E a partir desse pôr do sol, nós adentramos no chamado dia Rosh Hashanah Rabbah, né? Dentro dessa festividade de Sukkot, nós estamos aí em Rosh Hashanah Rabbah. Portanto, nós temos aí dentro da festa de Sukkot, nós temos o Rosh Hashanah Rabbah, que é exatamente neste sétimo dia para o oitavo dia, e até o pôr do sol de domingo, né, nós temos aí o Rosh Hashanah Rabbah, o Shemini Atzeret e o Simchat Torah. Então hoje, de quinta para sexta-feira, nós temos o Rosh Hashanah Rabbah. De sexta para sábado, nós temos o Shemini Atzeret, e de sábado para domingo, nós temos o Simchat Torah. Continuamos aqui na Sukkah, né, até o pôr do sol do sábado, ainda nós continuamos na Sukkah, a tenda. E já a partir do pôr do sol de sábado, nós já não estaremos mais em Sukkah, né? Que aí definitivamente se encerra o período conhecido como o período de grandes julgamentos e grandes festas que nós temos aí nesse período de Tishrei. Então, para nós podermos aí recordar um pouco, nós queremos falar para você sobre a questão Sukkot, né? Que é a festa das tendas dos tabernáculos, o Shemini Atzeret, primeiro, né, o Rosh Hashanah Rabbah, que é no sétimo dia de Sukkot, que é de hoje para amanhã, no oitavo dia, né, que é de sexta para sábado, o Shemini Atzeret, e de sábado para domingo nós temos o Simchat Torah, que é o oitavo para o nono dia de Sukkot, né? Temos também dentro desse período o Hol HaMoed, né? Que é conhecido como os 5 dias intermediários, né? Depois dos 2 primeiros dias de Sukkot. Então aí nós temos os 5 dias de Hol HaMoed, com exceção do Shabat, né? Então recebe esse nome Hol HaMoed. São dias comuns, mas com características festivas. São dias que têm alegria, se aumenta o ficar jubiloso, reduz as atividades de trabalho desnecessários, só faz o que é inadiável ou urgente, né, para evitar prejuízos. O Sukkot, a festividade de Sukkot, nós temos aí, sem sombra de dúvidas, 2 mitzvah importantes, ou 2 mitzvot importantes, 2 preceitos importantes, que é a Sukkah, o fazer a Sukkah, habitar na Sukkah, passar a maior parte do tempo na Sukkah, e a respeito das 4 espécies, né, que tem nesses dias de Sukkot, né? Que é o etrog, o lulav, a hadás e a aravá, né? O etrog é uma fruta nobre, parecida com limão, parecida, não é o limão. Tem um aroma muito agradável. A árvore do etrog é muito delicada, ela precisa de muitos cuidados, ela precisa de tratamento constante, né?
e precisa de regação, ela sempre precisa estar sendo regada, água, ela precisa de água. E dessa forma, com esses cuidados e a água não faltando para a árvore, então certamente ela vai trazer ou ela vai produzir um fruto muito perfeito, né? E também seus frutos são lindos e agradáveis. O lulave é um galho da tamareira cujas folhas estão completamente fechadas e se parece com um cetro reto e lindo, né? Então o lulave, ele vem da tamareira, né? E o lulave apropriado para ser usado exatamente quando as suas folhas estão completamente fechadas. E dessa forma, então, ele fica um cabo reto e parece um cetro, né, do rei, né, comparado ao cetro do rei. A radaz é uma haste de uma planta decorativa, conhecida como murta, da qual emana um cheiro bom, mas não tem frutos. E a aravá não tem nem frutas e nem cheiros, né? Pode ser comparado com que aquelas pessoas que possuem muita teoria e nada de prática, né? Então é aravá. Segura-se todas as espécies juntas, né? Que vem expressar a necessidade de união e de solidariedade de todos indistintamente, para que o povo seja forte e vença os seus inimigos, né? Essas quatro espécies, né, elas precisam estar juntas para serem fortes. Elas separadas não conseguem sobreviver. Por isso, as 4 espécies na festa de Sucote, elas sempre são apresentadas juntas. Por isso que fala para segurar as 4 espécies juntas, dessa forma representa o povo de Israel, representa para nós as 70 nações, né, os não-judeus, os Benei-Noar, representa também a mesma coisa, né? Se nós ficarmos isolados, né, e ficarmos para lá e para cá, não somos e não seremos vencedores. Mas se nós nos abrigamos, né, juntos, estamos unidos e juntos nós lutamos pela mesma causa e juntos nós vamos trabalhar, juntos vamos edificar, juntos vamos nos envolver, nos comprometer, né? Juntos vamos estar colaborando com atividades diversas, sempre procurando a liderança, no caso do Brasil, nosso Rav Yaakov Gerenstadt, e as lideranças regionais, né? Os emissários. Então, esta união, ela vai trazer realmente uma força muito grande. E essas 4 espécies também vêm representar para nós, Benei Noar, vem representar que unidos de forma fraterna e com o mesmo propósito, né, o mesmo foco, né, não é cada um pensando e agindo segundo o seu ponto de vista, não é cada um fazendo o que bem entende, não, é estarmos juntos sob a liderança do Rav Yaakov, estarmos juntos seguindo as direções, orientações, as diretrizes, né, os ensinamentos que ele vem passando para que nós possamos realmente, sem sombra de dúvidas, nessa jornada, nós possamos aí estarmos lutando pela causa monoteísta e fazendo com que onde nós estamos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, esteja cada vez mais envolvidos na causa monoteísta. Somos luzeiros nesta jornada, e como luzeiros nós precisamos brilhar a luz da Torá, a luz da Shekhinah, da presença divina, a luz do conhecimento do monoteísmo, e dessa forma dissiparmos a escuridão. E à medida que nós vamos realmente levando para frente
essa luz do monoteísmo, então realmente a escuridão vai sendo dissipada, o terreno vai sendo fértil e vai sendo devidamente preparado para que a revelação de Mashiach ela seja o mais breve possível. E que realmente a revelação de Mashiach seja para os nossos dias, seja para agora. Amém. Né? Ainda sobre Sukkot, né, para a gente poder estar trabalhando nesse sentido das 4 espécies, né? Então nós temos aí o etrog, que é uma árvore, é o produto, né, é o fruto de uma árvore frondosa. Temos no etrog um sabor e aroma. O lulav é a palma de palmeira, tem sabor, mas não tem aroma. A hadass, a murta, tem aroma, mas não tem sabor. E o salgueiro, né, que é aravá, que se localiza próximos aos ribeiros, né, próximos aos rios, não possui nem aroma e nem sabor, né? Da mesma forma, né, quando o ponto de vista é para judeus, então se diz, né, da mesma forma também existem judeus que têm o seu crédito tanto nas boas ações como no estudo da Torá, e outros possuem apenas uma dessas virtudes e outros ainda faltam-lhe ambas, né? A mesma coisa se aplicando para nós Benei Noach, né? Então existem Benei Noach que tem crédito tanto nas boas ações como no estudo da Torá. Tem Benei Noach que possui apenas uma dessas virtudes, e outros Benei Noach que não possui nenhuma das duas virtudes, né? Faltam-lhe ambas, né? Assim como esse quadro, essas 4 variedades precisam ser reunidas para que sejam cumprido o mandamento, assim também é necessário que as 4 categorias de judeus e Benei Noach, né, nos seus respectivos locais, né, judeus com judeus, Benei Noach com Benei Noach, sob liderança de um rabino, estejam unidos para formar uma comunidade. Assim os judeus formam um povo judeu e os Benei Noach formam um povo Benei Noach, que estão trabalhando ombro a ombro com os judeus pela causa monoteísta e trazendo, sem sombra de dúvidas, a luz do conhecimento do monoteísmo, a luz da Torá, a luz da Shekhinah, a presença divina. Então, os Benei Noach, nessas 4 categorias, precisam estar juntos. Tanto aqueles que possuem os 2 atributos, né, aroma e sabor, né, aquele que tem um dos dois e aquele que não tem nenhum dos dois, né, é o sombra e água fresca, que nós conhecemos bem no linguajar de povos não judeus, né, a linguagem dos gentios, né, é aquele que gosta de sombra e água fresca, que é o prato pronto, que é tudo pronto, que é tudo mastigadinho, né? Não quer se envolver, não quer se comprometer, não quer participar ativamente, não contribui nem com a sua presença, nem contribui com donativos, com tzedakah, né? Que são os dízimos, ofertas diversas, né? Então, mas mesmo assim, os 4 precisam estar juntos. Você não pode ficar separado, né? Outra expressão que nós conhecemos bem como o Benei Noach, né? A brasa longe do fogo, a sua tendência é realmente esfriar, e a brasa ela vai sendo coberta, né? Com uma leve cobertura de cinzas, e se ela não se inflamar novamente, então essa leve cobertura de cinzas, ela vai se tornar cada vez mais espessa, e ao se tornar cada vez mais espessa, ela vai sufocar completamente a brasa, e aí não vai restar para mais nada, e não vai prestar para nada. Vai ser apenas um pedaço de carvão que se joga fora sem utilidade nenhuma, né? Então, por isso, nós precisamos estar juntos nessa empreitada, nessa jornada, como Benei Noach, né? Nós temos aí realmente
é muita coisa para fazermos, tanto na nossa localidade, como na nossa região, como a nível país, a nível estado e a nível país. Por isso, né, graças a Deus, o movimento Bnei Noach, sob a liderança do Rav Yaakov Gerenstadit, está praticamente em quase todos os estados, né? E onde tem as comunidades, né, o Rav Yaakov, ele nomeou os emissários regionais para estarem administrando a região na causa Bnei Noach, com a fé monoteísta, junto com os judeus, ombro a ombro, cumprindo a profecia de Sofonias, capítulo 3, verso 9, para que junto com os judeus estejamos aí servindo a causa do monoteísmo, né? Levando o conhecimento do único Deus, o único Criador, o único Deus, aquele que é único, indivisível e incorpóreo, né? Este é o Deus da Torá, o Deus da Bíblia, o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia, é o Deus único que Moisés traz na Torá, que os profetas trazem, que os salmistas trazem através das escrituras sagradas, né? Então essa é a nossa missão, de levarmos cada vez mais avante o conhecimento do monoteísmo. E por isso nós não podemos dispersar, nós precisamos estar juntos, porque a empreitada, a jornada é difícil, ela não é fácil, né? Por isso que a quarta categoria, né, tanto de judeus como de Bnei Noach, que não tem nem sabor, nem aroma, né, não tem nenhum desses atributos, né, é aquele que gosta de ficar na sombra e água fresca, né? Nós não podemos ficar na sombra e água fresca, mas mesmo aquele que está na sombra e água fresca, ele precisa se somar com os demais, porque senão a sua chama vai se apagar e não vai sobrar nada para você. Então, juntos, realmente, é que nós podemos ser um povo Bnei Noach, forte e invencível, como Israel tem sido através dos milênios, né? Os judeus, através dos milênios, têm sido realmente imbatíveis, invencíveis. Por quê? Porque o Deus que é vencedor, o Deus que é imbatível, está sempre com o seu povo e ele está sempre conosco, né? Então a união é uma das bases fundamentais para que, assim como os judeus permanecem, assim também nós possamos permanecer. Ou seja, juntos nós vamos sobreviver e vamos fazer com que nós possamos levar cada vez mais esta luz, e outros tantos estarão realmente, a sua centelha divina estará sendo despertada para vir, para buscar cada vez mais o conhecimento, a verdadeira sabedoria, né? Então, quando nós seguramos as 4 espécies nas mãos, né, o etrog, segundo a tradição, deve estar mais perto das aravot, os salgueiros, né, que é exatamente aquele grupo que não tem nenhuma das duas qualidades, né, não tem nem aroma e nem sabor, né. Um outro linguajar que nós conhecemos bem, né, é vazio, não é comprometido, não se envolve, sempre está à distância, né, e assim por diante, né? Então o etrog, ele sempre precisa estar perto dos salgueiros, ou seja, o etrog, ele simboliza realmente o fruto que tem sabor e aroma, né? Então ele está com méritos, e o etrog, né, que vem dessa árvore frondosa, né, é uma cidra, parecido com limão, mas não é o limão, né? O chamado limão siciliano, mas não é o limão siciliano, ok? Então o etrog, essa fruta cítrica, ela tem um formato que muito se assemelha ao formato do coração. Então por isso que o Salomão em Provérbios ele fala, né, uma expressão de Deus para nós, né? Dá-me, filho meu, o teu coração, dá-me, filho meu. Né? Por isso que Avodah Shebalev, o serviço do coração, ele é o serviço de amor. Então por isso o etrog, ele tem que estar sempre perto destes, né, que
não têm mérito nenhum e estão aí apenas para procurar desfrutar do bom, né? Então, a hora que as coisas estão bem, ele está por perto. A hora que as coisas apertam o sapatão, como diz o outro, né? A hora que vem aí uma situação difícil, ele corre, foge, se esconde, espera a turbulência passar e depois ele aproveita e aparece. É como acontece nas festividades, né? Quando tem festa, ele está presente. Quando não tem festa, tem estudo da Torá, ele não está presente, né? Ele está distante, ele não fica, ele não se faz presente, né? Agora, quando tem festa, ele está ali presente. É dessa forma aí. Então, por isso o etrog, ou seja, aqueles que têm sabor e aroma, aqueles que realmente têm o seu coração na causa do Eterno, no serviço do Eterno, no serviço do Eterno, ele precisa cada vez mais se aproximar dessas pessoas que estão vazias e precisam realmente serem contagiadas pelo teu exemplo, pelo teu fervor, né, pelo teu serviço de coração, pelo teu serviço de amor ao Eterno, né? Então, dessa forma assim. Com isto, mostramos que este não se recusa a se misturar com as espécies de menor valor, especialmente o salgueiro. O etrog expressa a sua humildade e o desejo de união. Esta é a mais bela lição que as plantas nos oferecem, né? Então, até as plantas, né, nos ensinam como que o amor e a união realmente faz com que sejamos fortes e imbatíveis. Então, seguindo, né, o exemplo de Sucote, né? Tudo aquilo que Deus tem para nós e tudo aquilo que Deus registrou através dos seus servos, entre eles Moshe, com seus 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá, e no mundo evangélico cristão conhecido como Pentateuco, Deus vem mostrar essa realidade. Nada é por acaso, tudo tem sentido. Deus, ele não criou nada sem sentido. Tudo o que Deus criou tem sentido. Por isso que os sábios falam que na era messiânica até o mal se converterá em bem, né? Então aquilo que nós experimentamos no tempo presente de ruim, né, de amargo, nos dias de Mashiach, eles se tornarão doces e se tornarão uma grande bênção para as nossas vidas. Por isso, realmente, olhe ou procure olhar com os olhos de Deus e deixe realmente Deus ele coordenar o seu coração. Então, uma mensagem para o ano todo preciso lembrar que apenas a união não é suficiente. Cada um precisa esforçar-se para elevar-se à qualidade de etrog, né? O que simboliza isto? A cidra não tem, como as outras frutas, época certa de amadurecimento. Ela é encontrada o ano todo. Então essa fruta, o etrog, ela é encontrada o ano todo. Esta árvore, ela produz fruto o ano inteiro. Então todas as pessoas, ou seja, quem for que quer buscar nesta árvore fruto, ela vai encontrar o ano inteiro. Por isso, aqueles que têm as qualidades do etrog, que é o quê? O serviço de coração. Ele faz as coisas para o Eterno de coração. Só que ele não fica só nisso, ele vai mais. Ele faz o quê? Ele faz estudo de Torá, ele procura viver as mitzvot, os mandamentos, os preceitos, né? Para nós, Benenô, os 7 mandamentos de Noé, mais as 66 ramificações, né? Ele vai procurar conhecimento, sabedoria, vai procurar se aprimorar nisso. Ele não fica procurando pelo em ovo, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, principalmente, né, quando nós saímos do mundo evangélico cristão. A gente muitas vezes, né, e tem muitas pessoas ainda assim, que fica procurando pelo em ovo, né? E é preciso tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós não podemos trazer aquela bagagem lá de trás. Nós não podemos trazer aquela bagagem lá de fora, né? Por exemplo, no mundo, né, evangélico cristão, a liderança religiosa, ela é quase um Deus para os seguidores,
né? Então aquela pessoa, ela tem um sonho ruim, ela corre lá para o seu líder espiritual, vai contar um sonho, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, né? E procura no seu líder espiritual ali, né? Que ele venha trazer para ele uma solução do seu sonho, certo? Então, ele está andando pela rua e de repente passa um gato preto na frente dele. Ele corta o caminho, volta correndo, vai lá procurar o seu líder religioso e vai perguntar para ele: ó, hoje passou um gato preto na minha frente, o que significa isso, o que quer dizer isso, né? E infelizmente, né, a maior parte da liderança religiosa não tem conhecimento nenhum da profundidade das escrituras do ponto de vista judaico, que é a raiz da palavra, né? E acaba aí inventando um monte de coisa e as pessoas acabam sendo enganadas e fica aí vivendo, correndo atrás do vento, né? E às vezes as pessoas vêm para o movimento Bnei Noach e quer fazer do rabino a mesma coisa, quer fazer dele um adivinhador de sonho, né? Então tudo o que acontece no sentido, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, então ele vai ficar todo santo dia, né, perguntando para o rabino, né? Ô rabino, ó, eu sonhei isso, né? Eu sonhei com um pé de cabra, o que significa isso? Ó, eu sonhei que o rio não subia, descia, o que significa isso? Ó, eu sonhei que caiu uma mão na minha cabeça. Então nós não podemos transformar o nosso movimento Bnei Noach numa extensão, num puxadinho do mundo evangélico cristão. Então, isso significa mudar a mentalidade, o pensamento, a forma de ver as coisas, certo? Então, por isso, é necessário do quê? É necessário que as pessoas, né, a semelhança do salgueiro, que não tem nem sabor e nem cheiro, né, nem aroma, ainda estão vazios, precisam procurar realmente aqueles que estão mais para o lado etrog, né, que estão aí fazendo serviço ao Eterno de coração, com amor, com conhecimento, com entendimento, né? E esses que não conseguem responder algum questionamento, temos o rabino que está sempre pronto a responder as questões, né? O rabino Yaakov Gerenstadit, o rabino Michel Tabassinik e o rabino Shimon Brand, né? Nós temos aí com o Rav Yaakov, né, todo o conhecimento está ali, certo? O nosso Rav Michel também, todo o conhecimento está ali, mas ele tem um grande trabalho voltado para as crianças. Então, nós do movimento Bnei Noach, nós não precisamos ficar procurando aí outros segmentos, mesmo judaico, né, para os nossos filhos, para os nossos netos. Temos aí o Rav Michel Tabassinik, ele tem atividade específica para as crianças. Você pode procurar com o Rav Michel um trabalho específico para os seus filhos e netos. Então você não precisa ficar indo para o pasto do vizinho, né? O nosso segmento é com o Rav Yaakov, o Rav Michel e o Rav Shimon, né? E quando você quer alguma coisa mais específica dentro da Kabbalah, né, tem o Rav Shimon Brand, que você pode buscar ali, né, o conhecimento nesse sentido aí, né? Agora, uma coisa é certa, Bnei Noach, né, filhos de Noach, né, os rabinos, tem muitas perguntas que os Bnei Noach fazem. Não se assuste ou não fique chateado se a resposta vem curta, porque muitas vezes os nossos rabinos, eles respondem de forma curta. Por quê? Porque pela qualidade da pergunta, eles sabem que o determinado Bnei Noach ou Abat Noach não está num nível elevado para poder ouvir uma resposta profunda. Assim como uma escada, você vai subir uma escada, você sobe degrau por degrau, né? Quando você está na sua mesa de refeição, você se alimenta de que forma? Um garfo por vez ou uma colher por vez.
você não vai abrir a boca e jogar o prato inteiro para dentro. Então é a mesma coisa, você vai subir a escada degrau por degrau. Se você der um passo maior do que as suas pernas, você vai cair, vai perder o equilíbrio, vai cair. Se você colocar uma colherada acima da medida de comida na sua boca, você vai engasgar. Então essa é a questão. Então, na realidade, muitas vezes, né, certas perguntas feitas aos rabinos e eles respondem de forma bem educada, sem sombra de dúvidas, né, e de forma bem curta. Por quê? Justamente por essa questão. Então, vamos estudar, vamos pesquisar, né, vamos gastar tempo no bom sentido de estudar a Torá, estudar as 7 leis de Noé, estudar as suas 66 ramificações. Esta é a base nossa, né? É através disso daí que nós precisamos solidificar o nosso caminhar para poder prosseguir para um degrau mais elevado, né? Para podermos nos alimentarmos de uma comida mais forte, né? Então, esses cuidados é que nós precisamos ter, e Sukkot vem trazer essa realidade para nós, né? Quando nós habitamos na Sukkah, nós aprendemos o quê? Que, de fato, a Sukkah ela é frágil. A nossa casa é frágil como Sukkah. A nossa vida é frágil. E para isso é necessário que nós estejamos do quê? Nós estejamos nos fortalecendo, nos fortificando. E como que nós vamos fazer isso? Com a base. A nossa base é a fé monoteísta, as 7 leis de Noé e as 66 ramificações, é o estudo da Torá, são as preces diárias, a nossa techuvá, o arrependimento e retorno a Deus diariamente, certo? E a nossa tzedakah, né? Os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições nas suas diversas ramificações que existe a tzedakah. Aí então nós vamos partindo realmente para outras coisas mais elevadas, mais fortes, né? Então por isso vamos, sem sombra de dúvidas, procurarmos fazer aquilo que está a princípio ao nosso alcance, né? Para seguirmos em frente aí, ok? Então, por outro lado, né, existem judeus cujo judaísmo e devoção dependem de certas condições e épocas. Alguns, por exemplo, tornam-se religiosos nas horas difíceis, mas em tempos normais, quando tudo lhes corre bem, seu judaísmo não se manifesta. Então, eles são conhecidos como os judeus de ocasião. A mesma coisa se aplica aos Benei Noar, né? Benei Noar de ocasião, né? Quando as coisas estão difíceis, procuram realmente ter uma vida religiosa, estar na presença divina. Quando as coisas estão bem, né, esquece de fazer as preces diárias, não tem o mesmo fervor para fazer as preces diárias, né, não se envolve no movimento, não se envolve na fé monoteísta, não se envolve no estudo da Torá, não se envolve em tzedakah, né, até que venha o próximo momento difícil. Aí ele procura fazer tudo. Também, né, tem aqueles que são chamados de os judeus de temporada, ou os Benei Noar de temporada, que é exatamente quando tem festas, festividades. Então é de temporada, tem festividade, está presente, né? Afinal de contas, quem é que não gosta de festa? Então por isso, né, o momento de festa, né? Então é o Benei Noar de temporada, né? E nós estamos aí numa temporada de Sukkot, Rosh Hashanah, temos aí uma temporada de Shemini Atzeret, Simchat Torah, festas e festas e festas, né? Então tem muito Benei Noar de temporada aí também, né? E o verdadeiro judeu é aquele que para quem o judaísmo não está condicionado a circunstâncias ou épocas. Este é representado pelo etrog, a fruta que pode ser encontrada na árvore o ano todo, né? Que haja muitos e muitos Benei Noar, né? Como o etrog, onde tem frutos o ano inteiro e onde realmente qualquer pessoa pode chegar, se aproximar desse Benei Noar etrog, né? E possa se alimentar com conhecimento, sabedoria, com práticas de
de Torá, de mandamentos, preces diária, techuvá, tzedaká, e assim sucessivamente, né? Dizem ainda os nossos sábios que as 4 espécies também representam a união dentro do indivíduo, né, no seu interior. O etrog tem a aparência do coração. O lulav, ele muito se assemelha à espinha dorsal. Os hadassim, né, o lulav é a palma da palmeira, né? Os hadassim são as murtas, né, simbolizam os olhos. E o salgueiro, né, a aravá, ele simboliza a boca, né? Todos os membros e sentidos devem estar unidos para desempenhar suas funções com perfeição. Se o coração sente uma coisa e a boca diz outra, o homem não é honesto. Se os olhos veem a verdade e a espinha dorsal se curva diante da mentira, porque esta é mais forte, então o homem não é o que devia ser. Então, por isso, os sábios falam que realmente essas quatro espécies, né, elas são muito semelhantes àquilo que está no interior do ser humano, né? Então, por isso, precisa ter a união de todas estas questões aí, né? E mais uma lição nos traz o etrog. A mitzvah principal em relação à sidra é que ela deve ser de propriedade de pessoa, ou seja, ou ela tem no seu próprio jardim, no seu próprio quintal, ou então ela compra com o seu dinheiro. Não existe esse negócio de me empresta aí o seu etrog, né? Para você entender isso seria assim, ó, é você chegar para uma pessoa e falar assim: ô fulano, empresta o seu coração para mim, porque o meu coração não é legal. O seu coração é bom, então tira o seu coração e dá o seu coração para mim por algum tempo, né? E aí eu vou fazer aquilo que é bom. É possível isso? Não. Então é isso que os sábios vêm trazer para nós, nessa linguagem, né? Para nós entendermos. Por isso que o etrog, que simboliza o coração, a pessoa tem que ter no seu próprio quintal ou comprar com o seu próprio dinheiro. Ou seja, cada um tem o seu coração e cada um precisa realmente fazer com que o seu coração seja realmente um coração segundo o coração de Deus. E isso depende de cada um. É uma decisão individual, né? Então, o seu coração, ele precisa estar cheio da presença divina. E só você é que pode fazer isso daí. Não tem como alguém fazer por você, ok? Com o etrog alheio não se cumpre o mandamento. O etrog é o coração de todo judeu. O etrog é o coração de todo Benei Noach, o não judeu. Sempre deve ser dele mesmo, leal ao povo judeu, leal ao povo Benei Noach e leal a Deus e a sua palavra. Deve participar das alegrias e também das tristezas, né? Se o coração do judeu ou do Benei Noach está repleto de ideias e opiniões alheias, não é um coração segundo o coração de Deus, né? Então, por isso é importante que realmente, né, como que o seu coração é um coração segundo o coração de Deus? É quando você se volta para a palavra, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. É quando você se volta realmente para o Deus verdadeiro, aquele que é único, o Criador dos céus e da terra, né? Por isso tem uma frase aí, não me lembro agora do nome do autor da frase, mas ele diz assim: eu creio no Deus que criou os homens, mas não creio no Deus que os homens criaram, né? Então essa é uma questão que você precisa ver. Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança, mas depois de um tempo, os homens construíram deuses. Então o autor dessa frase foi muito feliz em dizer isto: eu creio no Deus que criou os homens, mas eu não creio no Deus que os homens criaram. Por isso, né, tanto a Torá como os nossos sábios falam de uma forma bem clara que o Deus verdadeiro, único Criador dos céus e da terra, ele é um único, indivisível e incorpóreo, né? Quer dizer, como diz o profeta Isaías, né?
principalmente capítulo 43, versos 9 a 11, né? Onde o profeta Isaías, né, que é o conhecido como profeta messiânico, ele fala de forma bem clara, né, expressando o coração e o pensamento de Deus, quando diz: fora de mim não há Deus e nem Salvador. Então, somente o Eterno, o Todo-Poderoso, somente Ele é Deus e somente Ele é Salvador. Qualquer outro que os homens apresentarem a você como Deus e Salvador, e não está de acordo com aquilo que está na Torá, nas Sagradas Escrituras, então tenha certeza de uma coisa: não é o Deus verdadeiro, como também não é o Salvador verdadeiro. Isaías é bem claro: somente Deus, somente o Eterno é Deus e Salvador. Então o lulav, que é a palma da palmeira, né, é a espinha dorsal de todo o povo judeu e de todo o Benei Noach. Deve também ser de sua propriedade, orgulho pela sua lealdade para com os ideais do seu povo. Não deve se curvar nem se deixar influenciar pelos outros povos, certo? Então, o povo de Israel é exemplo para nós, como que tem que ser um povo fiel. Nós, Benei Noach, que estamos entre as nações, não judeus, entre as nações, para trazer este conhecimento, essa sabedoria, nós precisamos levar esses ideais que estão aí registrados sem sombra de dúvida nas Escrituras, e ombro a ombro com os judeus, levando aos não-judeus cada vez mais o verdadeiro monoteísmo, a crença no único Deus. Os Hadassim, que são as murtas, os olhos de todo o povo judeu, os olhos de todo o Benei Noach, que representa, devem sempre se dirigir para o seu povo, à procura de meios para ajudar o seu povo. Se desviar o olhar e começar a imitar os outros, certamente abandonará os seus principais valores e os seus próprios valores, né? Então essa é a mensagem dos Hadassim, as murtas. E o salgueiro, né? A Aravá. A Aravá é a boca do povo judeu, é a boca dos Benei Noach. Deve ser primordialmente leal a si mesmo. Quando um judeu calunia outro, ou quando um Benei Noach calunia outro Benei Noach, ou desdenha das suas tradições e ideais, espalha o ódio e desprezo para com o seu povo e causa vergonha a si mesmo, uma boca judaica, uma boca do Benei Noach, deve expressar os anseios do seu povo, exigir todos os seus direitos e defendê-lo de quaisquer ataques, né? Então aqui nós temos, né, o significado das 4 espécies, né, que traz aqui para cada um de nós, né? Durante esse período, né, de Sukkot até Simchat Torah, né, que é o encerramento, fechando completamente, né, o período de julgamentos, o período de perdão, o período de festividades, né, em que nós pedimos, né, para que o Eterno ele venha selar os nossos nomes no livro da vida para o bem e para que tenhamos também um ano doce, né, um ano bom e doce. Nós nesse período todo temos um período muito grande de preces, orações, pedimos a Deus perdão, somos perdoados, pedimos perdão ao próximo, né? E também somos perdoados pelos nossos próximos, a quem nós cometemos alguma coisa contra eles. Então, nesse período, né, principalmente dentro da vida judaica, há um período muito grande chamado de preces Roshaná, que significa, né, ó, salva-nos, né, que é recitado em cada dia destas festividades, exceto no Shabat. É acompanhado
da sequência, né, dos movimentos das 4 espécies, né, ao redor da Bimá, que é a mesa onde se coloca a Torá para a leitura na sinagoga. Isso acontece principalmente numa sinagoga judaica, né, e uma sinagoga onde os Benei Noah possam estar devidamente acompanhados, né. Quem sabe no futuro próximo poderemos participar de uma forma bem ativa dentro dessa questão aí, né. A visão, ela é considerada uma visão muito bela e é impressionante, porque realmente a presença divina é algo real, né? E podemos ter uma ideia do que acontecia na antiguidade, né? Centenas e milhares de judeus indo com as 4 espécies nas suas mãos, né? Se dirigindo ao Beit Hamikdash, né? Em Jerusalém, fazendo uma grande procissão, né? De pessoas, de milhares e milhares de pessoas se dirigindo para lá, né? E ali, né, então, eles faziam e praticavam, né, 6 movimentos das 4 espécies, né? Eles balançavam, né, as 4 espécies em direção aos 4 pontos cardeais e mais para cima e para baixo, né? E devido a esse chacoalhar suave, né, do lulav, faziam esses movimentos, né? O Talmud, ele nos ensina que esses movimentos, eles têm significado, eles têm sentido, nada é ao léu. São movidos para frente e para trás, para aquele a quem pertence as 4 direções. Ou seja, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, mostra que o homem não é dono de nada. Existe só um dono de todas as coisas. Só Deus é o dono de tudo, né? Então, por isso, aquela pergunta, né? Quem é o homem para ele se comportar de forma tão arrogante, mesquinha, autoritária, ou se comportar de uma forma maldosa para com seus semelhantes? Então, são movidas também para frente e para trás, para aquele a quem pertence as 4 direções, para cima e para baixo, para aquele de quem são os céus e a terra, né? Então, é a mesma coisa, né? A quem pertence os céus e a terra? Não existe dono do mundo humano. Não existe salvador do mundo humano. Só há um Deus, só há um Salvador. E ele não é humano. E nunca foi humano. Por isso que ele é chamado Ein Sof, o infinito. Só ele habita na luz inacessível, a luz infinita. Só ele é Deus e Salvador. O Talmud também afirma que, balançando para frente e para trás as 4 espécies, também tem um significado para evitar ventos prejudiciais, e para cima e para baixo, a fim de evitar orvalhos nocivos, pois Sucote é a época do julgamento da água, da chuva para todo o ano, né? Então, por isso, nessa época também, né, é pedido as bênçãos, né, das águas, né, que as águas que venham durante todo o ano, né, que elas não venham serem nocivas para os bons decretos que Deus estabelece sobre as nossas vidas e sobre as nações, né? Então, tem esse significado também, né? As 4 espécies são de uma expressão simbólica para as preces, para a bênção d'água. Ao balançar as 4 espécies em todas as 6 direções, simbolicamente falamos a quem sustenta o mundo inteiro. Da mesma forma que estas 4 espécies não podem existir sem água, assim o mundo não existe sem água. E quando o Senhor nos der água,
não deixa que vento ou orvalho estraguem sua bênção, né? Esse também é outro significado para nós de Sucote e as 4 espécies, né? As 4 espécies, elas não podem serem mexidas, né? Ou balançadas, né? À noite e em Shabat, né? Então, durante a noite e no dia de Shabat, e no dia de Shabat não se mexe com as 4 espécies. Então, dessa forma, nós aprendemos aí, né? Então, resumidamente, o lulav, o ramo de palmeira, provém de uma tamareira com muito sabor, porém inodora. Simboliza o erudito, a pessoa com vasto conhecimento, mas pouco esforço, no sentido do cumprimento de mitzvot, né? O etrog, né, a fruta cítrica, tem sabor e odor intensos. Simboliza o empreendedor, a pessoa cuja grande erudição de Torá iguala-se ao seu ato, o seu autocumprimento de mitzvot, de mandamentos, né? Então, o etrog, que simboliza também o coração, o serviço de coração, o serviço do amor. É aquele que se dedica completamente, né? Os hadassim, os galhos de murta, tem bom sabor, mas não tem... tem bom odor, mas não tem sabor. Simboliza o realizador, a pessoa com muitas mitzvot, mas pouco estudo sério, né? É a pessoa que cumpre bastante mandamentos, mas não leva a sério os estudos da Torá. E os zaravot, que são os ramos de salgueiro, não possuem sabor nem odor. Simbolizam o indefinido, a pessoa que leva a vida mais básica, né? Então, quando você fala com ele, né, ele fala assim, não, eu estou no basicão, né? No basicão, eu fico no basicão, né? Não quero saber de muita coisa, não. Então, é isso daí, né? Mas uma coisa é certa, as 4 espécies não sobrevivem sem a água. O mundo não sobrevive sem a água. O que significa? Mesmo aquele que tem, como o etrog, tem sabor e aroma, né? Os seus atos condiz com aquilo que ele fala, né? E até aquele que não tem nem sabor e nem aroma, né? Fica no basicão, né? Ou seja, todas as 4 espécies precisam de água. O ser humano, com essas 4 categorias, todo ser humano precisa de água. E isso significa exatamente o quê? A Torá. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela é comparado à água. A água que vem e traz vida. Ou seja, as pessoas e o mundo não podem sobreviver sem a água. O mundo e as pessoas não podem sobreviver sem a Torá. Por isso que o mundo ainda existe e por isso que ainda há seres humanos. Porque a Torá, através do povo judeu, sobreviveu através dos milênios para chegar até nós nos dias atuais, onde nós temos aí o povo judeu e a Torá. Sem a Torá e sem o povo judeu não existiria nem o mundo e nem a raça humana, né? E por isso nós somos gratos a Deus por essa realidade, né? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia e o povo judeu, ok? O rabino Rabban Yohanan ben Zakkai decretou que em todos os lugares se passasse a segurar as 4 espécies juntas em todos os dias da festa como recordação do Templo de Jerusalém. Lembrando que, com exceção do Shabat e durante a noite, não se mexe com as 4 espécies, né? Então, é por isso que para cumprir a mitzvah das 4 espécies, elas têm que estar as 4 presentes. Se faltar uma única dessas 4, então a mitzvah não é cumprida. E isso significa que, na realidade, não se cumpriu a mitzvah. Ou faz de forma certa, ou é melhor não fazer, ok? Então, por isso,
com a graça do Eterno, se Mashiach não vier até lá, que no próximo ano, em Sukkot, todas as comunidades, em todas as localidades, possamos ter juntos, né, todas as 4 espécies, né, que é a sinagoga Beit Chabad, lá do Brooklyn, né, a nossa liderança, né, o Caio Scatini, que é a nossa liderança dos Benei Noach e é assessor do nosso rabino, né, compartilhou esse ano aí o site onde fornecem as 4 espécies de forma kasher e que todo Benei Noach pode adquirir e pode realmente mexer com as 4 espécies durante os dias de Sukkot, né? Então vamos nos preparar para o próximo Sukkot, se Mashiach não vier até lá, para que juntos possamos aí, sem sombra de dúvidas, estarmos aí vivendo a realidade de Sukkot com as 4 espécies, né, da Sukkot, ok? Mais alguma coisa que nós podemos aqui fechar sobre essa questão aqui é que a Sukkah ensina nos ensina que mais confiável do que qualquer outra riqueza material é a providência divina, pois ela não abandona quem deposita a confiança em Deus com sinceridade. Esse é um dos grandes ensinamentos de Sukkah, né, da Sukkah. A tenda frágil, né, ao tempo, né, e frágil diante de todos as imprecisões do tempo, né? A nossa Sukkah, por exemplo, aqui em Pirajuí, região de Bauru, né, com o vento e a chuva que deu, veio tudo abaixo. Precisamos reformar rapidinho para podermos fazer essa live aqui, que a chuva e o vento fez um estrago legal aqui. Mas esse é um grande ensinamento da Sukkah, né? A fragilidade da Sukkah, que representa a fragilidade das nossas vidas, né? Que quando nós colocamos a nossa confiança na providência divina, é o lugar melhor para realmente termos proteção e segurança, né? A Sukkah também, ela renovará a sua força e a sua coragem e ensinará e inspirará, né, alegria e perseverança mesmo em meio à aflição e à angústia, né? Não é quando tudo vai bem que você fica tranquilo e agradece a Deus que tudo vai bem, mas também, né, diante de momentos tristes, adversidades, lutas, batalhas, aflições e angústias, nós também precisamos estar aí confiando que Deus é, sem sombra de dúvida, né, o nosso porto seguro, né? Onde nós precisamos estar aí com confiança total e absoluta na providência divina, ok? Deus sempre esteve preocupado com toda a raça humana, certo? Alguém sem conhecimento das Escrituras fala duas aberrações. Primeiro, que o povo judeu, só o povo judeu é escolhido por Deus e, portanto, as demais nações não têm valor nenhum, certo? Dessa forma também, a segunda aberração que se fala por aí é que Deus esqueceu do povo judeu porque perdeu o templo, o segundo templo, e foram para Galut, o grande exílio, né, até 1948. 14 de maio de 1948, as terras de Israel retornaram para o povo judeu e o Estado de Israel nasceu num dia, né, cumprindo a profecia em parte, né, de Ezequiel, a nação, o vale secos dos ossos, né, nascendo num dia só. Então são essas duas aberrações que pessoas ou certos líderes religiosos sem conhecimento real e verdadeiro das Escrituras dizem. O povo judeu, parece que só ele é escolhido e as nações não têm nenhum valor diante de Deus. E a segunda é que
o povo judeu foi esquecido e abandonado por Deus, e aí ele criou uma substituição para o povo judeu, dizendo que tem uma nova noiva, que a igreja, né, é uma nova noiva, e por aí afora vai. E tudo isso daí, sem sombra de dúvidas, são aberrações. Primeiramente, Deus é fiel, ele não é adúltero, para começar, certo? Segunda questão, Deus é fiel na sua palavra, porque ele não é um homem para mentir. Então, mais uma vez, nós temos aí pela própria Escritura que Deus ele não é um homem. E Salmos, né, nos fala que nós não podemos botar a confiança como Salvador num ser humano que não pode sustentar-se por si mesmo, né? Então, não existe nenhum ser humano, não existiu e não existe e não existirá nenhum ser humano Salvador, certo? Somente Deus, somente o Eterno é Deus e Salvador. Fora dele não há Deus e nem Salvador. O Mashiach, que virá e se manifestará, né, o verdadeiro Mashiach, ele vem com a função não de Salvador, ele vem com a função realmente de corrigir todas as coisas e levar tanto os judeus como as nações para a presença de Deus, através do quê? Do estudo da Torá, do conhecimento da Torá. Por isso que vai se cumprir a profecia, né? Joel, Isaías, que fala que a terra, né, se encherá do conhecimento de Deus, né? E de Jerusalém sairá a Torá e todo o seu conhecimento, né? São duas profecias que se cumprirão nos dias de Mashiach, né? Então Mashiach, o ungido de Deus, ele vem com a função exatamente esta, né, de restaurar e corrigir todas as coisas. Só Deus, só o Eterno permanece como Salvador, ok? Então, diante disso daí, né, nesses dias de Sukkot, nós temos aquela passagem de Números, né, Bamidbar, que fala no capítulo 29, lá versos 13, 17 e 20, onde fala sobre os sacrifícios dos touros, né? E durante 7 dias tem o sacrifício dos touros. E no primeiro dia são 13, depois vai diminuindo até o 7º dia. No somar dos dias nós temos 70 touros, que representam exatamente as 70 nações, que são as nações não judias, que representam a humanidade. Então, desde o princípio, Deus sempre esteve preocupado com a humanidade. Afinal de contas, todo ser humano, ele criou a sua imagem e semelhança. Então, ele não abandonou a raça humana, como ele também não abandonou o povo judeu. O povo judeu, no Monte Sinai, foi feita uma aliança. E essa aliança, Deus é fiel. E essa aliança é como um casamento, um matrimônio. E Deus não é homem para ser adúltero. E por isso ele não abandonou, nunca abandonou e jamais abandonará o povo judeu. E todo aquele que se aproxima dele, certo? Porque ele é, de fato, fiel às suas promessas, né? Então nós temos aqui, mais uma vez, que mesmo diante dos momentos de alegria, como é o caso de Sukkot, quando o povo judeu lá no deserto e depois em Jerusalém, no Beit Hamikdash, no deserto, no Mishkan, o tabernáculo no deserto, e depois em Jerusalém, né, o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, quando eles faziam os sacrifícios de Sukkot, eles faziam 70 sacrifícios, realmente fazendo expiação pelas 70 nações, que representam a raça humana. Então, desde ali, né, mais uma vez, a gente vê a preocupação do povo judeu para com as nações não judias, certo? E por isso, né, no Monte Sinai, Deus falou bem claramente para Moisés e retransmitir ao povo judeu no sentido de realmente levar às nações o conhecimento do monoteísmo, que é o conhecimento do único Deus e único Salvador, ok? Depois nós temos aí na nossa questão de dentro de Sukkot, hoje
ao pôr do sol de hoje, quinta-feira, até o pôr do sol de amanhã, sexta-feira, né? Nós estamos dentro de Sukkot, estamos no Rosh Hashanah Rabbah, né? Rosh Hashanah Rabbah, né? Ou Rosh Hashanah. Traz assim, Roshá significa nos traz a salvação. E Na, por favor, significa então, Rosh Hashanah significa nos traz salvação, por favor. Somente Deus pode nos trazer salvação, né? Então, esse 7º dia para o 8º dia dentro de Sukkot é aquele momento em que nós, mais uma vez, estamos rogando a Deus por salvação, certo? E dessa forma, nós temos aí, realmente, no grande Rosh Hashanah, que é de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós temos aí a confiança de que Deus não somente nos perdoa, mas Ele também nos traz salvação, inserindo e selando os nossos nomes no livro da vida, para que tenhamos um ano bom e doce, ok? Numa sinagoga, né, sem sombra de dúvidas, tem o Hakafot, que são as voltas em volta da Bimá, né, onde se coloca o rolo da Torá para a leitura do rolo da Torá e o estudo da Torá, ok? E também, né, nesse Hakafot, né, andar em volta da Bimá, é jogado, né, gotículas de água sobre a Bimá, né, representando exatamente o que, né? A Torá, ela é água, né? E como água, o mundo não pode sobreviver sem água, e as pessoas, os seres humanos, todo ser vivo não pode sobreviver sem água. Então isso significa que, como nós estamos fechando um ciclo dos estudos da Torá, e graças a Deus, durante esse ano nós pudemos aqui chegar, porque nós tivemos água para sobreviver. Tivemos água que nos trouxe salvação. Ou seja, a Torá foi esta água para as nossas vidas. E dessa forma, nós realmente pudemos chegar até aqui, né? Então, nesse sentido, significa exatamente isso daí, né? Que não nos falte nesse novo ano água para podermos sobreviver, podermos ser salvos, né? Que não nos falte a Torá. Assim como a água nos traz vida e salvação, senão você, com a falta d'água, você morre por causa da sede. Se você pesquisar na internet, no site Transparência, lá existe, nesse site Transparência, lá existe o número de mortes no mundo, de diversas causas. Entre elas, existe lá o número de milhares de pessoas que morrem no mundo por sede. Você pensa que não, mas existe realmente eu já estou coberto com machia, já a bandeira aqui, ó. Existe realmente no mundo milhares de pessoas que estão morrendo de sede. É um absurdo falar isso, e é um absurdo estar acontecendo isso, né? E lá também traz, assim, para mais pesar ainda, lá traz o número total de crianças que morrem de sede no mundo por ano. E não pense que são poucos não, viu, gente? São milhares e milhares. Dessa forma, significa isso. O mundo sem água está enfadado à morte. O mundo sem a Torá está enfadado à morte espiritual e eterna. Bom, então aí nós temos, né, o Rosh Hashanah Rabbah, né, e há um costume nessa época, né, dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, de pegar uma aravá e recitar uma prece especial e em seguida batê-la ao chão. Diferentemente de outras obrigações rabínicas,
não se recita nenhuma bênção para essa prática, uma vez que se trata de um costume e não de uma obrigação, né? Costuma-se permanecer acordado de hoje para amanhã, né? É um costume no mundo judaico, né? Permanecer acordado ao longo da noite, fazendo a leitura do livro de Deuteronômio, é a leitura do livro inteiro, e também de todo o livro de Salmos. Que maravilha, hein? Então, dessa forma se passa a noite inteira em estudos e preces, né? Que os Benenor em breve possam chegar, né, a esse nível aí de estarem, não, como diz, é um costume, não é uma obrigação, não é uma mitzvah, né? Mas um serviço de coração, né? Um serviço de amor, né? Que breve, né, todo Benenor possamos chegar a esse nível aí, sem sombra de dúvidas, vai ser algo maravilhoso, ok? Então, o Rosh Hashanah marca o dia no qual o julgamento iniciado em Rosh Hashanah é selado. Em Rosh Hashanah e Yom Kippur, todos os habitantes do mundo passam diante de Deus para serem julgados ou serem examinados, né? E durante a festa de Sukkot, o mundo inteiro também é julgado quanto às águas, as frutas e os produtos agrícolas. O sétimo dia da festa, Rosh Hashanah Rabbah, é quando esse julgamento é selado, já que a vida humana depende da água e tudo depende da decisão final. A essência de Rosh Hashanah Rabbah é, de certa maneira, semelhante à de Yom Kippur e, portanto, é marcado por orações e arrependimentos, né? Então, é importante aí, né, até o pôr do sol de amanhã, né, fazermos o quanto maior número de preces, né, e o pedido de perdão continuar sendo sincero diante de Deus, né? Segundo os sábios nos falam que nesse período, né, de Sukkot, né, os 7 dias, nós temos aí o chamado Ushipzini, né, que são os convidados especiais que se apresentam a cada dia durante esses 7 dias, né, que vem desde Abraão até o rei David, né? São convidados especiais que vêm aí estar em cada dia, em cada noite de Sukkot, certo? E por isso, para nós, segundo os sábios, né, é para que nós saibamos desta realidade, para que nós venhamos assim, mesmo aqueles que estão de forma isolada, né, sozinhos na sua casa ou coisa semelhante, né, para que saibam que não estamos sozinhos. Além da presença divina e os seus exércitos celestiais, nós temos também aí os patriarcas, temos aí, né, o rei David, que está conosco nestas festividades aí, nesses dias aí de Sukkot, ok? Temos aí na questão de Shemini Atzeret, que é o 8º dia, então, portanto, de hoje para amanhã, 7º dia de Sukkot, Rosh Hashanah Rabbah. Amanhã à noite, né, no pôr do sol de amanhã, até o pôr do sol do sábado, nós estamos no Shemini Atzeret, que é o 8º dia de Sukkot, certo? Então essa data, ela é Shemini Atzeret, ela constitui uma festa por si só e não guarda relação com Sukkot. É uma sequência de Sukkot, mas ela não é Sukkot propriamente dito. Por quê? Porque nós já começamos a sair da Sukkah, né? Aí ao sairmos da Sukkah, né,
Então nós já começamos a ter aquela desvinculação de Sucote, né? Então nós vamos para Shemini Atzeret, que é o 8º dia. Os sábios falam assim, para nós entendermos de uma forma simples, né? Durante 7 dias nós tivemos como filhos junto ao Pai Celestial, como súditos junto ao Rei, ou como príncipes junto com o nosso Pai, o Rei, durante 7 dias. Mas durante esses 7 dias nós tivemos convidados, né? Pessoas que nós convidamos para participar conosco das festividades. Quando chega o 8º dia, que é a partir do pôr do sol de amanhã, até o pôr do sol do sábado, né? Então o Shemini Atzeret, o 8º dia, os sábios dizem assim, é o momento em que o pai chega para os filhos e diz assim, ó, durante 7 dias foi muito bom estar com vocês. E agora o momento da partida, o momento da despedida, não me é agradável isso daí. Então vamos ficar agora só nós, eu, vosso pai e vocês, meus filhos. Então esse Shemini Atzeret é aquele momento ímpar, no sentido de os filhos se confraternizando com o Pai Celestial. Então é um momento a mais com Deus, de uma forma mais pessoal, né? Não uma separação, mais pessoal, né? Entre aspas, né? Face a face com Deus, o modo de dizer. Então o Shemini Atzeret, né? Está em Números capítulo 29, verso 35, diz assim, e no 8º dia, no Shemini, será dia de Atzeret. O que é Atzeret? Atzeret é assembleia, reunião para vós. Segundo Rashi, a palavra Atzeret, do radical hebraico Atzar, significa parar, ficar. Neste caso, denota afeto, como o de um pai que, quando os filhos deixam o lar, lhes diz, a vossa partida me é difícil, fiquem mais um dia. Né? Então esse Shemini Atzeret é mais um dia com Deus, é mais um dia com o Pai, ok? E no pôr do sol do sábado até o pôr do sol do domingo, né? Nós temos aí o Simchat Torah, que é a alegria da Torá. O Shemini Atzeret, o Simchat Torah, apesar de serem em 2 dias, os sábios dizem, ó, é uma festa só, é um dia só, né? É a prolongação de um dia, né? Então, os sábios dizem que na realidade é um dia festivo. E por ser um dia festivo, é mais uma oportunidade que nós temos de ficarmos com Deus. Para nós resumirmos aqui o Simchat Torah, porque no domingo de manhã, às 10 horas da manhã, nós teremos uma live para falarmos mais específico sobre Simchat Torah, a alegria da Torá, ok? Mas para nós resumirmos aqui, Simchat Torah, a alegria da Torá, é o momento em que nós fazemos a leitura e um breve estudo sobre a última porção da Torá, Vezot Haberachar. Esta é a bênção, certo? Que é a 50ª porção da Torá, a última porção da Torá. E aí nós encerramos esse ciclo dos estudos da Torá, que está no livro de Deuteronômio, Devarim, os 2 últimos capítulos, 33 e 34 do livro de Devarim, Deuteronômio. Né? Então, no domingo, às 10 da manhã, teremos a nossa live para falarmos sobre Simchat Torah, alegria da Torá. Fechamos o ciclo dos estudos da Torá e logo em seguida nós fazemos a primeira Aliyah, que é a primeira chamada da semana da leitura diária do novo ciclo dos estudos da Torá, que começa com o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, conhecido no hebraico como Bereshit, que a tradução correta é no princípio. Então, no domingo de manhã, nós estaremos fazendo exatamente isso, falando sobre Simchat Torah, a alegria da Torá, encerrando o livro, né, o ciclo dos estudos da Torá,
e iniciando um novo estudo da Torá, um novo ciclo da Torá, ok? O que nós queremos deixar para você, então, nesse momento, nesse finalzinho da nossa live aqui, fechando todo esse ciclo, Sukkot, Rosh Hashanah Rabbah, Shemini Atzeret, Simchat Torah, Hol HaMoed, né, as 4 espécies, esse período todo que nós, com o pôr do sol de amanhã, nós estaremos então encerrando todo esse período, né, de Sukkot, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Lembrando que nós não estamos aqui à toa, você não está aqui por acaso, você não está aqui para curtir a tua vida e fazer dela o que bem entender. Você não é dono da sua vida. Mesmo você possuindo o livre arbítrio, você decide se você quer ou não servir a Deus. Você decide se você quer ou não fazer o bem. Você decide se você quer ser uma pessoa do bem ou não. É você que decide apesar disso. Mas em si, você não é dono da sua vida. Por quê? Porque o Eterno, Ele criou você, a sua imagem e semelhança. E tem sim um dia de prestação de contas. Para que você lembre-se bem de uma coisa, simples e resumidamente. Tudo que você sente aqui, tudo que você sabe aqui, toda dor que você sente aqui, toda angústia que você sente aqui, e também toda alegria e todo júbilo que você sente aqui, você sentirá lá, certo? Você sentirá lá. Então, por isso, tenho prestação de contas, para que a sua vida lá não vire um puff, uma poeira ao léu, né? Você precisa tomar uma decisão agora, importante. A sua vida é passageira, é rápida, é frágil. Por mais que você possa chegar aos seus 70, 80, 90 e alguns com mais vigor chegar aos 100 ou um pouquinho mais, mesmo assim, é muito rápido a nossa vida. Por isso, busque o autor da vida, o dono da vida, o refúgio verdadeiro, que só em Deus, o Todo-Poderoso, você pode encontrar refúgio, abrigo, proteção e salvação. Não se demore para isso. Shalom, shalom.